é ligado no céu. Eu tenho certeza que você já recebeu. Glória e a vai Deus. continuar recebendo. Glória. Quero agradecer primeiramente a Deus, segundo aos nossos pastores, a nossa missionária Ruth, a nossa dirigente local, o qual me confiou hoje estar trazendo a palavra santa do Senhor. E eu só tenho que agradecer a Ele, porque tudo é para Ele e por Ele. Não somos nada, não fazemos nada, mas servimos a um Deus que pode tudo. Aleluia, Jesus. Só basta eu e você se colocar, né, à disposição, se colocar na porta e deixar com que Ele nos use, né? Porque somos vasos e Ele é o olheiro. Pedi uma passagem para o Senhor, né, durante a semana, a qual eu sabia que eu estava escalada, e a passagem qual o Senhor me deu é uma passagem muito conhecida, que se encontra no livro de Jonas, o capítulo 1, né, que vai falar sobre a vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. Como eu falei, é uma passagem muito conhecida, mas foi aquela qual colocou no meu coração. E durante a semana, para a honra e glória do Senhor, eu recebi várias confirmações do Senhor sobre essa passagem. E eu quero te dizer que não tem coisa melhor do que você, né, meditar numa passagem e o Senhor confirmar ela. Aleluia. Então, se você chegou aqui nesta noite, aproveita a oportunidade que é única, aproveita a oportunidade que não volta. Aleluia. E se você chegou até aqui é porque o Senhor tem algo para falar, né, comigo e com você. E o capítulo 1, né, vamos ler, que vai falar assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou o navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dela para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Não irei ler toda agora, porque ao longo da ministração a gente vai lendo os versículos, vai meditando e vai aprendendo. Mas é uma passagem, né, o qual tenho certeza que todos os irmãos que aqui se encontram já viu alguém ministrando, alguém falando. E quando se fala o nome Jonas ou o profeta Jonas, se a gente chegar para alguém para perguntar, né, todos identificam ele como o profeta fujão. O profeta o qual recebeu o chamado do Senhor, mas em vez de obedecer, o Jonas, ele fugiu. Então, nesta noite, será que nós estamos em qual posição? Aquela qual Deus nos chamou e a gente está dizendo para Ele: Eis-me aqui, Senhor? Ou aquela posição no qual Jonas se colocou, fugindo da presença do Senhor, pensando ele, né, que poderia fugir, porque ninguém foge diante dos olhos de Deus. Ninguém consegue se esconder, né, dos olhos de Deus. Aleluia. E a Bíblia fala que Jonas, ele era filho de Amitai, e o significado do nome Jonas era pomba. Aleluia, glória a Deus. E a sua cidade natal era Gat-Hefer. Então Jonas, aqui neste momento, o Senhor fala com ele: Jonas, tem um propósito para ti. Quero que tu vá para a cidade de Nínive, porque lá grande é a maldade e já se subiu para mim. Aleluia. E naquele momento, a Bíblia vai falar que Jonas, ele se levantou, porém ele se levantou para fugir. Aleluia, glória a Deus. E ele vai, né, ao contrário daquilo que o Senhor lhe ordenara. O Senhor disse: Jonas, vá para Nínive. E Jonas foi para Tarsis. Um caminho ao contrário daquele qual Deus tinha colocado, né? Tarsis ficava na Espanha e Nínive ficava na Síria. Aleluia. De onde Jonas estava para Nínive, o qual eu pesquisei, encontrei que dava
sabia que se ele fosse e aos ninivitas se arrependesse do que eles tinham feito, o Senhor os perdoaria. Porque Glória. sabemos que servimos a um Deus misericordioso. Glória a Deus. Há um Deus que quando o pecador ele se arrepende, mas se arrepende de coração, o Senhor os perdoa. E sabendo disso, Jonas prefere fugir do que ir para a cidade de Nínive, falar aquilo que Deus lhe ordenara. Aleluia, glória a Deus. O propósito de Deus para aquela cidade de Nínive era de salvação, porque a malícia daquele povo já tinha chegado até Deus. Glória. Jonas foge da presença ou diante da face de Deus, não sabendo Jonas que de Deus ninguém pode fugir ou se É mesmo assim, esconder. papai. Ele foge. Podemos tentar. Glória. Feito Jonas, ele tentou, mas não conseguimos. Aleluia. Podemos se esconder da nossa liderança, de quem está na nossa retaguarda. Podemos se esconder e fugir, mas Mesmo assim. daquele Verdade. que é digno e vai nos Glória. julgar, eu e você não conseguimos fugir e nem se esconder. Glória. Aleluia, glória a Deus. Ninguém pode se esconder do Senhor. Ele é o Deus que tudo vê. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Nada fica oculto. Jonas ali, né? Podemos aqui imaginar, conjecturar que Jonas estava ali confiando que poderia fugir ou se esconder diante da face do Senhor. Mas vamos ver adiante que Jonas não consegue, como eu e você também não conseguimos, fugir diante dos olhos do Senhor. E essa é a primeira lição que a gente aprende aqui de início do livro de Jonas, é que ninguém consegue se esconder ou fugir da face ou dos olhos do Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Em Salmos, o 139 vai falar assim. O 139 do 7 ao 10 vai falar: para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? É uma pergunta. Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Sheol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitará nas extremidades do mar. Até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Então não tem, meus irmãos, da onde a gente fugir ou se esconder do Senhor, não. Se estamos na terra, Ele está a nos olhar, Ele está a nos observar. Se subirmos para o céu, lá Ele também está. Então não existe um lugar onde Deus Ele não esteja. Então Ele é o Deus que tudo vê, Ele é o Deus que tudo observa. Em Jeremias também, vamos ler, Jeremias 23 vai falar assim. Aleluia, glória a Deus. Jeremias 23 e o 24 vai falar assim: esconder-se-ei alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor, porventura não encha eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então me diga, quem é que se esconde de Deus? Ninguém. Ninguém consegue se esconder diante da Glória a face Deus. do Senhor. Glória a Deus. E lendo aqui o versículo 4 que fala assim, né? Depois que Jonas ele foge, que ele compra uma passagem, que ele entra naquele navio, que ele desce lá para o porão e começa agora, né, a sua trajetória, a sua viagem. O quarto vai falar assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se. Então, naquele momento, meus irmãos, a gente pode aqui conjecturar que o Senhor, Ele agora olha para o vento e diz assim: vento, porque eu e você não vemos não, mas o Senhor tudo vê. E Ele agora, meus irmãos, conjecturando, Ele começa um diálogo com o vento. E Ele fala assim: vento, tem um servo meu, fora do meu propósito, e eu quero que tu vá lá. E Ele diz o direcionamento certo, para que tu faça aquilo que eu lhe ordeno. E o vento, como é obediente, ele vai.
E ele agora, meus irmãos, começa a balançar o barco. Aleluia, Jesus. Como a Bíblia vai dizer, começa uma tempestade. Aleluia, glória a Deus. E uma coisa que eu aprendo aqui, né? E eu até esses dias, quando eu tenho alguma dúvida, eu gosto muito de perguntar ao nosso pastor. E eu perguntei algo a ele, né? Aí, com isso eu aprendi algo, né? O único ser, minha missionária brinca, que desobedece a Deus somos nós, seres humanos. O único ser, meus irmãos, que desobedece a Deus somos nós, seres humanos, eu e você. Feito Jonas, recebeu o que Deus lhe ordenara, mas desobedeceu. Perceba, se Deus dá ordem ao vento e o vento ele obedece. Estava acontecendo uma tempestade. O Senhor mandou a tempestade se acalmar e a tempestade se acalmou. Aleluia. Deus dá ordem aos animais e eles o obedecem. Deus dá ordem aos demônios e eles obedecem. Glória a Deus. Vemos que quando tem uma pessoa endemoniada, o qual o Senhor usa o seu servo para lhe retirar aqueles demônios, os demônios obedecem e saem. Aleluia. Vemos que se o Senhor der uma ordem a Satanás, Satanás obedece. Aleluia. Satanás, como já foi falado aqui pelo nosso diácono irmão Josivan, ele tocou em Jó, mas tocou com permissão do Senhor. E quando foi o tempo que o Senhor mandou ele se retirar, Satanás obedeceu e se retirou. Glória a Agora, Deus. o único ser humano, a única pessoa, a única criatura que ainda desobedece a Deus somos nós, seres humanos. Aleluia. Glória. E eu fiquei assim a meditar, porque eu nunca tinha meditado dessa forma da Glória a obediência. Deus. Que nós Aleluia, somos Espírito feitos Santo. por Ele, mas mesmo assim nós muitas vezes somos desobedientes a Aleluia, Ele. Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai falar que ali começa uma tempestade. Aleluia, glória a Deus. E o 5 vai dizer assim: então temeram os marinheiros e clamavam cada um aos seus deuses, e lançando no mar as suas fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia em um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: que tens, dormente? Glória. Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Glória. Então, naquela hora, aqui conjecturando pelos olhos da fé, como a Bíblia fala, chegou a tempestade. E não era uma tempestade normal. E aqueles marinheiros, por ser experientes ali no mar, sabia que aquela tempestade não era uma tempestade normal. Não era uma tempestade qualquer. E a segunda Glória. lição que a gente aprende é que toda tempestade tem uma razão. Toda tempestade ela tem uma razão. A tempestade que os marinheiros estavam enfrentando tinha uma razão. E essa razão se chamava a desobediência de Jonas. Então, nesta noite eu quero te perguntar: Glória. será que a tempestade que a gente está a enfrentar não somos nós que É estamos mesmo assim. ocasionamos? É mesmo assim. Porque existem tempestades que eu e você vamos ocasionar. É Porque mesmo foi assim, aqui glória a o que Deus. aconteceu com Jonas. E existirá Glória. tempestades que virão ao nosso encontro, porque tem que vir mesmo. Glória. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Depois de clamar os seus deuses, de jogar para fora as suas fazendas, os marinheiros perceberam que aquela tempestade não era uma simples tempestade. Eles sabiam que havia uma razão para aquela tempestade. Tempestade essa que eu imagino que era diferente das outras que eles teriam enfrentado. Aleluia, glória a Deus. Então eles começam a jogar, a se desfazer das suas fazendas. E a Bíblia vai falar que ali desce lá dos marinheiros. Glória E a quando Deus. chega, Jonas está dormindo. Né? Está dormindo. Como é que se pode, diante de uma tempestade, se dormir? Só que eu quero te dizer,
a partir do momento em que eu e você decidimos a fazer a nossa vontade, o nosso desejo, a nossa vida ela só vai para baixo. Ela só vai para baixo. mesmo assim. A partir do momento em que eu e você decidimos a deixar de fazer o propósito de Deus para fazer os nossos propósitos, a gente faz com que a presença do Senhor se afaste da gente. Glória. Não é Deus que se afasta de mim e de você, não. Somos eu e você que se afastamos dele. Mesmo assim. E quando eu e você se afastamos dele, as tempestades acontecem. Mesmo assim. Jonas se afastou de Deus. Glória. E a sua vida só era descer. Primeiro desce para o navio, desce para o mar, depois desce para o navio, depois desce para o porão e lá na frente vamos ver que desce para as entranhas da baleia. Então, longe do Senhor, a gente só desce em vez de subir. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E ali os marinheiros, percebendo que não era uma simples tempestade, já teriam invocado os seus deuses, mas nada lhe teria acontecido. Acorda Jonas, pergunta quem ele é, só que em primeira instância Jonas não fala nada, pede para Jonas invocar o seu Deus, para que aquela tempestade passe, e vamos ver que nada da tempestade passar. Aleluia, glória a Deus. E a terceira lição que a gente aprende é uma lição muito importante, tenha cuidado em quem entra no seu barco. Tenha cuidado quem entra na sua vida. Aleluia. Jonas era o profeta de Deus, porém estava fora do propósito de Deus. E por isso temos que ter cuidado. Tem pessoas que, por mais que elas sejam de Deus, quando elas entram na nossa vida, elas causam tempestade. Aleluia. Foi isso que aconteceu aqui com os marinheiros. Por causa de Jonas, os marinheiros estavam enfrentando uma tempestade, o qual não era para eles estar enfrentando. Aleluia. Foi isso que Jonas ocasionou na vida dos marinheiros, né? Através de Jonas, aqueles marinheiros tiveram percas, como eu já falei. Fazendas são bens. Vamos aqui conjecturar, imaginar que ali era um trabalho de muito tempo que eles tinham trabalhado, estavam trazendo, estavam levando para seus lares, mas com a tempestade foi preciso que eles lançassem fora. Então, houve perdas. Então, tenha muito cuidado com quem você anda. Temos que andar com pessoas que temem e obedecem a Deus. Mesmo assim. Aleluia. Porque não sabemos como é que a pessoa está. Os marinheiros, minha missionária, não sabiam quem era Jonas e nem o que ele estava passando. Não sabiam, e devido a isso, ocasionou perdas na vida daqueles marinheiros. Então tenha cuidado. Por mais que sejam pessoas de Deus, se naquele momento estiverem fora dos propósitos de Deus, vai ocasionar tempestade na sua vida. Vai ocasionar perdas na sua vida, o qual não era para acontecer. Aleluia, glória a Deus. E mais adiante aqui vamos ver que Jonas agora ele conta para aquelas pessoas, para aqueles marinheiros, quem ele era. O Deus a qual ele servia. E ali os marinheiros ainda pedem misericórdia ao Senhor. Os marinheiros ainda tentam fazer alguma coisa para que Jonas não seja lançado no mar. Só que não tinha solução. Então eles lançam sorte e a sorte cai em Jonas. E ali a Bíblia vai dizer que aqueles marinheiros, no 14, então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprove. E levaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Eita Deus! Então a causa daquela tempestade era a desobediência de Jonas. Quando Jonas foi lançado, a tempestade cessou para os marinheiros. Porém, para Jonas, ele ainda ia continuar
Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver que o Senhor, Ele foi misericordioso. Misericordioso. Por que eu falo misericordioso? Porque Jonas aqui, ele se propõe a ser lançado ali no mar. E se Jonas fosse lançado no mar e o Senhor não tivesse preparado uma baleia, Jonas tinha morrido. Jonas não teria sobrevivido. Glória. Só que o Senhor, Ele é misericordioso. Aleluia, glória a Deus. Depois de fugir do propósito de Deus, Jonas é lançado no mar. E nem por isso o Senhor o abandonou. O Senhor preparou para ele um grande peixe. Então aprendemos que por mais que eu e você não merecemos, por mais que eu e você Glória muitas a vezes Deus. somos desobedientes, mas o Senhor ainda continua misericordioso para Glória comigo e a para você. Aleluia, glória a Deus. Aprendemos no capítulo 1 que a vontade de Jonas o distanciou do propósito de Deus. E sempre que decidimos viver a nossa própria vontade, nós nos distanciamos de Deus. Então aprendemos aqui que quando eu e você decidimos a deixar o propósito de Deus e a viver o nosso propósito, a gente se distancia de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quantas vezes o Senhor já estabeleceu um propósito em nossa vida e a gente faz que nem Jonas, a gente tenta fugir porque não consegue. E isso só dificulta a nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Vamos ver aqui que a nossa vontade pode trazer destruição para as pessoas. Foi o que eu falei aqui. Foi isso que aconteceu com os marinheiros por causa de Jonas. Porém, a vontade de Deus, ela traz paz, alegria. E o próprio Deus traz a redenção, a restauração, a salvação e a vida. Aleluia. A vontade de Jonas ali trouxe para os marinheiros perdas. Porém, a vontade de Deus, ela é diferente. Ela traz paz, ela traz salvação, ela traz redenção, ela traz restauração para os Deus. E era isso que o Senhor queria fazer com os ninivitas. E a Bíblia fala que Jonas foi lançado e ali ele passou 3 dias e 3 noites nas entranhas da baleia, que vai ser o versículo 2. E lá para diante vai dizer, que por misericórdia também o Senhor ordena que a baleia agora cuspa Jonas e Jonas agora decide fazer o propósito de Deus. Aleluia, eu quero te dizer uma coisa, é melhor obedecer do que sacrificar, meu irmão. É desse jeito. É melhor obedecer do que sacrificar. Quem vive a própria vontade não pode reclamar das tempestades. Jonas viveu a sua própria vontade. E quando ele estava nas entranhas da baleia, ele não poderia reclamar da tempestade, não, porque foi ele que tinha ocasionado. Quando eu e você decidimos fazer a nossa própria vontade, temos que arcar com as consequências. Aleluia, não podemos reclamar não, porque fomos nós que ocasionamos. Aleluia, então nesta noite não reclame. Eu não sei o que você está passando, mas não reclame. Glória a Deus. Aleluia. Temos a opção de obedecer ou não, porém não podemos escolher as consequências das nossas escolhas. Deus, Ele dá o livre-arbítrio. Deus e você querer obedecer ou não, temos essa escolha. Agora o que a gente não pode escolher é as consequências que vai vir ao nosso encontro. Isso a gente não pode escolher. Se Jonas pudesse escolher, ele teria escolhido estar ali nas entranhas da baleia 3 dias e 3 noites? Não. Mas Jonas precisava, porque foi ele que ocasionou tudo isso. Aleluia. Quem desobedece ao Pai sempre quebra a cara. Percebemos, a passagem do filho pródigo. Enquanto o filho estava dentro de casa, estava tudo certo com ele. A partir do momento que ele resolve a levar a sua vida, o filho agora, como eu disse, quebrou a cara, perdeu tudo quanto tinha.
É e mesmo viu assim. qual era o valor que o pai Glória. ele tinha. Então, muitas Aleluia. vezes a gente recebe uma repreensão do nosso pai, dos nossos líderes, ou a gente quer algo e o nosso pai e a nossa mãe diz assim, agora não, ou você não vai, porque eu já fui adolescente. Eu sei o que é receber o não de uma mãe, porque eu não fui criada com pai. Isso é difícil. Isso é difícil, somos humanos, mas eu quero que você entenda, porque graças a Deus, né, a gente aqui tem ensinamento, coisas que eu não tinha assim, diante de Deus, porque a gente nem sabia o que era crente, o que era servir ao Senhor. E nesta noite você tem o privilégio de ser e de ter um Deus grande. Aleluia. Glória a Então Deus. saiba que até o não de Deus ele é maravilhoso para nossas vidas. Aleluia. Então obedeça, pediu algo ao seu pai, seja seu pai espiritual, ou seja seu pai da terra. Se receber um não, eu sei que você não vai ficar muito confortável e feliz não, mas receba, fique e agradeça, porque Aleluia. é o melhor que ele tem para nos dar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Como eu falei, obedecer é melhor do que sacrificar. Está escrito lá em 1 Samuel 15:22, só a parte B que fala: obedecer é melhor do que sacrificar. Então, que nesta noite eu e você sejamos obedientes. Aleluia. Primeiramente ao nosso Deus. E segundo, quem está na nossa retaguarda. Segundo, também aos nossos pais. Porque se você disser que é obediente a Deus e não é obediente a seus pais, não é obediente a seus líderes, você está desobedecendo a Deus. Temos que ser obedientes com todos, não somente com Deus. Aleluia. Aleluia. Quando somos obedientes, só trazemos beneficência para a nossa vida. Aleluia. Então, nesta noite, escolha a opção de obedecer do que sacrificar. Porque quando você decide não obedecer, você vai ter que passar pelas suas escolhas e vai ter que arcar com as consequências que elas te trazem. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.